Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Anne e nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete, o Kelvin. Tudo bem, Kelvin? Tudo bem também. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre a raiz quadrada exata dos números inteiros. Pessoal, em aulas anteriores, em momentos anteriores, nós trabalhamos com todas as operações envolvendo os números inteiros. Nós trabalhamos com adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Então hoje nós vamos trabalhar com a raiz quadrada. Vocês se lembram então do conceito de raiz quadrada? E qual é a relação da raiz quadrada com a potenciação? Então lembra que uma operação é inversa da outra, né? Então, será que todo número tem raiz quadrada? Será que os números negativos também têm raiz quadrada? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos então analisar? Olha só, antes da gente falar sobre a raiz quadrada dos números inteiros, é importante lembrarmos do conceito de quadrado perfeito. Lembra de onde surgiu esse conceito? Bom, então nós temos um quadradinho. Quando a gente trabalha com um quadrado, o que é um quadrado mesmo? É aquela figura que tem os 4 lados iguais. Então, se o meu lado vale 1, se a minha base vale 1, a minha altura também vai valer 1. Esse ladinho também vai valer 1 e esse outro ladinho também vale 1, ok? Por isso, chamamos de números quadrados, né? Porque eles teriam o mesmo valor. Então, o que acontece? O número 1, ele é um quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz exata. Ou seja, se eu pegar o 1 e elevar ao quadrado, se eu for fazer 1 vezes 1, resultado é 1. Então, significa que como 1 vezes ele mesmo é igual a 1, a raiz quadrada dele é 1, ok? Ou seja, quando eu pegar um exemplo em que os lados do meu quadrado é igual a 2, se a base vale 2 e a altura também vale 2, e se eu for calcular 2 ao quadrado, quanto que é 2 ao quadrado? 4, ou seja, 2 multiplicado por ele mesmo é igual a 4. E se eu perguntasse qual é então a raiz quadrada de 4, como é que vocês iriam resolver? É só pensar, né? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 4. Então, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 multiplicado por ele mesmo dá como resultado 4. Então, 4 é um quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz quadrada exata, que é 2, ok? O número 9 também é um quadrado perfeito. Por quê? Se fizermos 3 vezes 3 ou 3 ao quadrado, resultado é 9. Significa que raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 multiplicado por ele mesmo é igual a 9. Ou seja, todos os números que possuem uma raiz quadrada como resultando um número exato, significa que esse número é um quadrado perfeito, ok? Então, no Praticando 1, eu vou pedir para vocês criarem esses quadradinhos. Olha lá, na primeira situação, vocês vão criar um quadradinho de lado 4, né? Vocês vão completar esse quadradinho, vão completar um quadradinho de lado 5 e aqui vão completar um quadradinho de lado 6. Quando a professora fala completar um quadrado de lado 4, você já tem que entender que todos os lados valem 4. Por se tratar de um quadrado, ele tem todos os lados iguais, ok? A mesma coisa para o quadrado de lado 5 e quadrado de lado 6. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem esse exercício e já voltamos, ok?
Pessoal, vamos então completar o nosso praticando. Olha lá, na primeira situação, na letra A, ele quer completar um quadrado de lado 4, ok? Bom, se eu for completar então esse quadrado com quadradinhos menores e com o mesmo tamanho, significa que no total nós teremos 16 quadradinhos. O que isso significa? Que o número 16, ele é um quadrado perfeito, porque ele tem uma raiz quadrada exata. Ou seja, qual seria então o número que multiplicado por ele mesmo nos daria como resposta o número 16? Ou seja, esse número vai ser o 4, porque se eu for fazer 4 ao quadrado ou 4 vezes 4 é igual a 16. Ou seja, se eu for fazer agora a operação inversa à potência, é só eu pegar esse 16, colocar dentro da raiz quadrada. Ou seja, raiz quadrada é igual a 4, porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16, ok? Na letra B, se completarmos então esse quadrado, um quadrado de lado 5, nós vamos verificar que ele é formado por 25 quadradinhos iguais, ok? Então significa que 25 é um quadrado perfeito, porque se eu for pegar o 5, que é o valor da base, e multiplicar por ele mesmo, que é o valor da altura, eu tenho 5 ao quadrado. Ou seja, a potência 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que é 25. E se nós quiséssemos saber a operação inversa, ou seja, se quiséssemos saber a raiz quadrada de 25, qual é o número que multiplicado por ele mesmo nos dá 25? Esse número é 5. Então, raiz quadrada de 25 é igual a 5. E por fim, na letra C, se completássemos os quadradinhos, teríamos então um quadrado de lado 6 e no total nós teríamos 36 quadradinhos completando essa figura. E o que isso significa? Significa que o 36 é um quadrado perfeito porque ele tem uma raiz quadrada exata, ou seja, se eu for fazer 6 ao quadrado ou multiplicar o 6 por ele mesmo, resulta em 36. Logo, raiz quadrada de 36 é igual a 6, ok? Bom, então estes seriam os nossos resultados, né? Os quadrados perfeitos do nosso exercício seriam 16, 25 e 36. No praticando 2, ele pede então para você verificar qual dos números inteiros a seguir possui raiz quadrada exata. Então verifique, 36, 81, menos 100 e 1. Verifique quais desses números possuem raiz quadrada exata. Então a professora vai dar um tempinho para você resolver e nós já voltamos.
Vamos corrigir o nosso praticando 2? Então veja, o 36, será que ele tem raiz quadrada? Será que existe um número que multiplicado por ele mesmo dê exatamente 36? Sim, né? Que número que é esse? O 6. Por quê? Se a gente pegar o 6, elevar ao quadrado, né? Quanto que é 6 ao quadrado mesmo? 6 vezes 6, né? 6 vezes ele mesmo. Vai nos dar como resultado o 36, ok? E o 81? Será que o 81, ele possui uma raiz quadrada exata? Sim, né? Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Se a gente pegar o 9 e elevar ao quadrado, quanto que ele vai dar? 9 vezes 9, 81, ok? Bom, e será que o menos 100, ele possui uma raiz exata? Será que existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá menos 100? O que vocês acham? Olha lá. Não existe, então, raiz exata, né? Não existe raiz nos números inteiros. Ou seja, como esse 100 ele é negativo, não existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dê menos 100. Existe raiz quadrada de mais 100. Porque se eu pegar 10 vezes 10 ou menos 10 vezes menos 10, ele vai nos dar 100 positivo. Agora, a raiz quadrada de um número negativo não existe, ok? Então, para essa situação, nós não temos nenhum número que elevado ao quadrado nos dê menos 100. É importante da gente lembrar dos números, da regrinha dos sinais, né, pessoal? Por quê? Se nós multiplicássemos dois números positivos, por exemplo, 10 vezes 10, 10 positivo vezes 10 positivo, ele daria mais 100. E se nós multiplicássemos menos 10 vezes menos 10, ele continuaria dando mais 100. Então, tá vendo? Não existe uma solução para o menos 100. Não existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dê menos 100. Apenas mais 100, ok? E o raiz quadrada de 1? Será que existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá 1? Sim, é o próprio número 1. Se eu for fazer 1 vezes 1, mais 1, ok? Bom, então vamos para o praticando 3. No praticando 3, ele pede para você verificar entre os números raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 38, raiz quadrada de 49 e raiz quadrada de 82, quais não são números inteiros. Ou seja, quais dessas situações não tem um número, não existe um número inteiro que multiplicado por ele dê exatamente o valor que está dentro da raiz, ok? Então a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem fazer, ok?
Vamos lá? Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, ele tem, né, uma raiz exata. Ele tem um número inteiro. 2 vezes 2 é 4. Vamos lá. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, se eu for fazer 4 ao quadrado, é 16. Então, raiz de 16 é um número inteiro, ok? E se eu for calcular a raiz quadrada de 38? Existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo vai me dar a raiz de 38? Não. Existem números que vão se aproximar, né? Que multiplicado por ele mesmo, eles vão se aproximar do 38. Mas são números que não fazem parte do conjunto dos números inteiros, ok? Então, a raiz quadrada de 38 não é um número inteiro. Por quê? Porque a raiz dele não é exata, ok? E o raiz de 49? Existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá 49? Sim, esse número é o 7. Porque se eu pegar o 7, elevar ao quadrado, eu tenho 7 vezes 7, que dá 49. Então, raiz exata, né, ou raiz quadrada de 49 é 7, ok? E o 82? Será que existe raiz quadrada de 82? Né? Será que existe, ou melhor, existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo dá 82? Não, não tem um número inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 82, então por isso essa raiz não é exata, ok? Bom, então os únicos que não são inteiros nesse exercício são raiz de 38 e raiz de 82, ok? Então, nesta aula, nós falamos sobre raiz quadrada dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!